Bom dia, queridos alunos e queridas alunas. Já estou a ficar com saudades, porque já estamos na nossa última aula de Ciências Integradas e convosco, já sabem, eu sou o professor Eduardo Monteiro e sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender e Estudar em Casa. E já sabem, muita atenção a partir de agora, porque em semelhança daquilo que nós fizemos na aula de língua portuguesa, nós vamos fazer uma consolidação dos conteúdos abordados ao longo das aulas de Ciências Integradas. Como podem ver, nós temos aqui algumas imagens que representam cada uma das aulas de Ciências Integradas. Não todas, porque falta, por exemplo, a primeira aula sobre as datas importantes da família do Hugo. Mas, como podem ver, nós temos aqui, estudamos sobre a família, funções da família, instituições sociais, alimentação, onde nós vimos regras para uma boa alimentação. Também estudamos os órgãos dos sentidos, cuidados a ter com os órgãos dos sentidos. Estudamos também sobre o vestuário, tipos, funções e também na antepenúltima aula nós vimos os meios de transporte e na aula 9 nós estudamos os meios de comunicação. Então, por isso é que devem prestar muita atenção, porque nós vamos tentar fazer um apanhado geral à volta destes conteúdos que foram trabalhados. Então, muita atenção. Exatamente, hoje vamos fazer a consolidação dos conteúdos trabalhados durante as 9 teleaulas transmitidas. Estão preparados e preparadas? Então, vamos a isso. Vamos recordar, primeiramente, as funções da família. E vimos que a família é uma instituição de extrema importância. Não é? Isso mesmo. Por quê? Porque é na família é que nós nos sentimos bem. A família é que garante o bem-estar de todos dentro de uma habitação. E no exercício 1, o que é que vamos fazer? Nós vamos escrever os membros da família responsáveis por cada uma das funções que temos aqui embaixo. Entenderam? Nós vimos que os pais têm uma função específica, os filhos também, por sua vez, têm uma função específica e por aí fora. Então, com base nisto tudo, nós vamos tentar fazer o quê? Escrever os membros da família nos espaços que aqui temos. Por exemplo, aqui temos acompanhar os estudos dos filhos. Vocês vão ter que descobrir qual é o membro da família que é responsável por esta função. Depois, garantir a segurança dos filhos. De seguida, conservar os materiais escolares. E, finalmente, respeitar os membros da família. Então, já sabem, podem copiar e resolver o exercício com muita cautela. Penso que já tenham terminado de resolver a resolução dos exercícios, ou do exercício 1, então vamos ver como é que fica. Acompanhar os estudos dos filhos é uma função dos pais, somente dos pais, não, ou encarregados de educação, porque há crianças que moram com tios, com avós, então esses membros da família devem acompanhar também os estudos dos filhos. Garantir
a segurança dos filhos. É uma função dos pais. Conservar os materiais escolares, esta é a função dos filhos. Devem conservar os materiais escolares. E, por último, respeitar os membros da família. Só os pais é que devem respeitar os filhos? Só os filhos é que devem respeitar os pais? Não. Esta função cabe a todos os membros da família. Então, por isso, é uma função dos pais e também dos filhos e para todos os membros que moram na mesma casa. Está bem? Então, vamos prosseguir. Muita atenção. Nós também vimos as instituições sociais que prestam serviços importantes para o bem-estar da comunidade. Estão a lembrar dessas instituições? Sei que sim. Então, vocês vão ter que escrever o que é nomes das instituições existentes na vossa comunidade. Cada aluno está inserido em uma determinada comunidade. Então, com base nisto, vocês vão escrever aquelas instituições que existem nas vossas comunidades. Então, vamos a isso, podem copiar. Eu escrevi aqui nomes das instituições da minha localidade. E vocês podem ter outros nomes, tá bem? E, por exemplo, na minha comunidade eu tenho a polícia, que mantém a ordem, ajuda na segurança da sociedade, biblioteca, onde nós podemos encontrar coleção de livros, temos os correios, onde se fazem as correspondências, enviamos e recebemos encomendas, a escola, o local apropriado onde nós aprendemos a ler, a escrever, a fazer cálculos e fazer tantas e tantas outras coisas. E, por último, a igreja, que é uma instituição que contribui para a parte espiritual das pessoas. E eu escrevi aqui, entre outros, porque vocês poderiam ter outros nomes das instituições. Conseguiram? Muito bem, perfeito. Então, sendo assim, vamos avançando. De seguida, nós estudamos os órgãos dos sentidos. E até estou a lembrar daquela canção, Os 5 Sentidos, está por aí fora, e estabeleçam corretamente a ligação entre os órgãos e os seus respectivos sentidos. Deste lado, nós temos os órgãos e do outro, nós temos os sentidos. Primeiramente, já sabem, devem fazer o quê? Copiar e com muita atenção, com base naquilo tudo que vimos, vocês vão tentar estabelecer ou fazer a ligação de forma correta. Então, vamos, mão às obras. Prestem atenção para verem se conseguiram efetuar corretamente as ligações. Muito bem, aqui a mão, qual é o sentido correspondente? Exato, tato. Aqui a língua, o sentido, muito bem, o paladar. O ouvido, a audição. E por último temos o olho, é responsável, ou seja, o olho tem um sentido de visão. Muito bem. E o olfato, como podem ver, ficou sem correspondência, porque aqui nós não temos
o nariz. Entenderam? De seguida, vamos fazer o quê? Escrever os cuidados a ter com a audição e a visão. Então, primeiramente, vocês vão escrever os cuidados a ter com a audição e no slide seguinte vocês vão escrever os cuidados a ter com a visão. Então, podem fazer este exercício primeiro, de seguida eu vou passar o outro slide. Estão atentos? Então, vamos ver como é que fica. Ouvir a música com um volume normal. Muito bem, para não danificarmos a nossa capacidade de audição. E também devemos evitar excesso de ruídos. Devemos procurar estar em espaços com menos ruídos possíveis. E não introduzir objetos nos ouvidos. E de seguida, agora vamos escrever os cuidados a ter com a visão. Já sabem? Podem copiar e, de seguida, nós vamos para a correção. Vamos para a correção. Não esfregar os olhos, sobretudo nesta época de pandemia de Covid-19. É fundamental sempre lembrarmos deste cuidado, que é não esfregar os olhos, e também assistir os programas televisivos a uma distância recomendada. Conseguiram? Então vamos avançar. Exercício 5. Completem os espaços de forma correta, tendo em conta as palavras do quadro. Nós temos aqui: devo tomar espaço todos os dias. De seguida, devo escovar os espaço após as refeições. Finalmente, os dentes, espaço, quando caem, não voltam a nascer. E no quadro ao lado nós temos as seguintes palavras: dentes, definitivos e banho. E, como sempre, vocês já podem ver a sequência da aula, então podem copiar e de seguida juntos vamos fazer a correção. Muito bem. Devo tomar o quê? Todos os dias? Muito bem. Devo tomar banho todos os dias. De seguida, devo escovar os... Muito bem, ótimo. Os dentes após as refeições, para podermos ter os nossos dentinhos lindos, brilhantes. Os dentes definitivos, quando caem, não voltam a nascer. Falamos também sobre a alimentação e vimos que uma alimentação saudável deve ser equilibrada e variada. E ao lado nós temos a roda dos alimentos. E o que é que vão fazer? No exercício 6, vocês vão sublinhar as afirmações verdadeiras.
Aquelas que são verdadeiras, vocês vão ter que sublinhá-las. Na linha A, devemos abusar dos doces, das gorduras e do sal. A linha B, a água está no centro da roda dos alimentos. A linha C, devemos comer em excesso. A linha D, os frutos e os legumes protegem-nos das doenças. A linha E, a carne, o peixe e os ovos são do mesmo grupo. Então, já sabem, podem sublinhar aquelas afirmações que são verdadeiras. Então, podem copiar e, desde já, um excelente trabalho. E quais são as afirmações que sublinharam? Muito bem. A água está no centro da roda dos alimentos. E também os frutos e os legumes protegem-nos das doenças. Por isso, já sabem, podem usar os frutos e os legumes para poderem ficar longe das doenças. A carne, o peixe e os ovos são do mesmo grupo, como podem ver na roda dos alimentos, assim como também o leite, o queijo e o iogurte são do mesmo grupo. Vamos avançar. E aqui vamos ter a oportunidade de corrigir o TPC da aula 7. Com a ajuda dos teus pais ou encarregados de educação, escrevam os nomes dos alimentos mais saudáveis para as seguintes refeições. Nós tínhamos o pequeno almoço e o jantar. Então, aqui nós vamos fazer a correção, não é preciso copiar para o vosso caderno, porque vocês já tinham isto, só vocês vão confirmar, vocês vão ver se conseguiram a resposta. Para o pequeno almoço, estamos a falar de uma refeição muito importante, daí que devemos tomar alguma cautela no que devemos introduzir logo de manhã. Por exemplo, nós podemos comer frutas, leite, beber leite e também podemos ter aqui o pão integral e cereais. E já nesta refeição, ou seja, no jantar, já devemos optar por alimentos mais leves, ou seja, sopa de legumes, chá e pão. Não se esqueçam. À noite, ou seja, na hora do jantar, nós devemos tomar sopa, chá e também pão, coisas leves. Conseguiram? Muito bem. Estamos na reta final. Assinalem com V verdadeiro e corrijam as afirmações falsas. Vocês vão ter que fazer duas coisas. Primeiramente, vocês vão assinalar as opções verdadeiras com V e depois vocês vão corrigir aquelas que são falsas. Nós vamos ler rapidamente. Ao entrar no autocarro, devo fazê-lo respeitando a minha vez. Não devo ceder o meu lugar a idosos e grávidas. Devo utilizar a passadeira para atravessar a rua. No carro, devo sentar-me e colocar o cinto de segurança. E última afirmação, quando viajo no autocarro, não devo segurar-me bem. Então aqui, já sabem, podem copiar e fazer o que se pede aqui.
Vamos ver como é que fica então relativamente a esta afirmação. Ao entrar no autocarro, devo fazê-lo respeitando a minha vez. É verdadeira ou falsa? Pois bem, é uma afirmação verdadeira. Não devo ceder o meu lugar a idosos e grávidas? Será? Muito bem, é uma afirmação falsa. E no final nós vamos fazer a correção das afirmações falsas. Devo utilizar a passadeira para atravessar a rua. Verdadeiro? Uma afirmação verdadeira ou falsa? Muito bem, é uma afirmação verdadeira. No carro, devo sentar-me e colocar o cinto de segurança. É correto? Muito bem, excelente. É uma afirmação verdadeira. E, finalmente, quando viajo no autocarro, não devo segurar-me bem. O que é que vocês acham? Muito bem, é uma afirmação falsa. Então, o que é que vamos fazer agora? Nós vamos ter que corrigir aquelas que são falsas. E as falsas são essas duas aqui, a segunda e a última. Não devo ceder o meu lugar a idosos e grávidas. Como é que fica? Devo ceder o meu lugar a idosos e grávidas. E a última, que é falsa, como é que vai ficar? Quando viajo no autocarro, o não sei e fica assim. Quando viajo no autocarro, devo segurar-me bem. Muito bem, vamos avançando. Desenhem aqui três meios de comunicação social. Não se esqueçam de que a comunicação é feita para várias pessoas ao mesmo tempo, na comunicação social. Então, já sabem, vocês vão ter que desenhar 3 meios de comunicação social. Ok, vamos lá ver. Eu escolhi 3. Esses 3 meios de comunicação social: rádio, televisão e jornal. E vocês? Ótimo! Então, já estamos praticamente na reta final. Vamos para o exercício 10. Completem os espaços tendo em conta os meios de comunicação que estão no quadro ao lado. Falar com um familiar que está longe. Ver os teus programas favoritos. Ouvir música nos teus tempos livres. E ao lado vocês têm rádio, telefone e televisão. Vão tentar preencher esses espaços com base nos meios de comunicação que vocês têm dentro do quadro ao lado. Vamos juntos fazer a correção. Qual é o meio de comunicação que nos permite falar com um familiar que está longe? O telefone. Ver os teus programas favoritos é na televisão. E, finalmente, qual é o meio de comunicação que nos permite ouvir música nos teus tempos livres? Através da rádio. E assim terminamos a resolução dos exercícios de hoje. E desta forma, confesso, com um pouquinho de dor no coração e um pouquinho de emoção, nós fechamos a nossa última aula de Ciências Integradas. Confesso, foi um prazer muito grande trabalhar com os meninos e meninas de Cabo Verde inteiro. E aproveitamos ainda para pedir desculpas por aquilo que não correu muito bem. Mas ainda uma chamadinha de atenção. Ainda o vírus está no país. Por isso, devemos todos redobrar
as formas de prevenção contra a Covid-19. E finalmente desejo a todos e a todas boas férias. Cuidem-se.